tecer alguns comentários sobre a obra de Kafka Metamorfose, né, a partir de uma resenha que eu assisti ontem, do Lucas, do canal Las Hojas Muertas e outras horas. Só que não para repetir aquilo que ele fez, mas para destacar alguns aspectos da análise que foi feita em relação com a obra em si e outros aspectos que eu vou tentar colocar aqui, né? A questão aqui, no vídeo, ele começa fazendo uma suposta relação do que a obra de Kafka representaria, Metamorfose, no sentido do que representaria essa transformação, né, do Gregor Samsa, que é a personagem principal do livro A Metamorfose, em um inseto. É levantada aqui a possibilidade que essa associação da figura do inseto possa nos trazer uma representação do período pelo qual o próprio Kafka estava ambientado, onde supostamente poderia surgir uma associação da transformação do Gregor Samsa a essa figura do inseto como uma representação da ascensão do antissemitismo já naquele período que estava em ascensão, né? No período de vivência do próprio Kafka, que também, não por menos, era judeu, ou seja, a associação do inseto enquanto associado à sujeira, assim como, tal qual, a figura do judeu posteriormente vai ser associada aos ratos, né? Só que a questão aqui que se dá é a seguinte, que eu gostaria de relacionar. É como essa obra, e a partir da relação que o Kafka faz, da associação, da transformação da personagem em um inseto, tendo em vista que a configuração daquela constituição social naquele período é abarcada apenas por uma relação utilitária, enquanto a personagem principal ela acorda metamorfoseada em um inseto a partir dessa questão relacional que há com sua própria família, no sentido de ser abarcado, perder toda a configuração constituinte de integração naquele período por conta dessa suposta transformação de uma transição de uma figura que se enquadrava em um contexto utilitário para aquela família, ou seja, numa relação parasitária que pode se dar a partir do entendimento que você interprete que essa família dependia do Gregor Samsa para poder subsistir, né? O Gregor Samsa exercia esse papel aí de provedor, né? Como diria o Vassolé, o papel do macho man na sociedade, que provém os aspectos da sua família de um modo geral, né? A partir do momento enquanto ele se constitui, já no início do livro, o Kafka joga isso no nosso colo, né? Enquanto uma transformação desse indivíduo em uma figura parasitária e que está ceifada das suas possibilidades de exercer as suas capacidades utilitárias, a partir daquele determinado momento ele automaticamente se transforma em um parasita, ou seja, a representação justamente do aspecto social, né, e das relações como se dão em uma relação ambígua dessa suposta prioridade de entendimento relacional que se dá por um ambiente parasitário. Isso me remete também aqui ao próprio filme Parasita, sabe? O vídeo do Lucas é muito interessante, só que eu gostaria de abordar outros aspectos. O filme Parasita, ele trata justamente dessa relação, da relação pela qual se dá entre uma família que é de uma classe extremamente pobre e uma família que é de uma classe alta, né?
bem colocada socialmente. Aí nos coloca em voga o questionamento durante o desenrolar do filme, né? Quem realmente é o parasita de quem aqui? Porque tendo em vista que o estado precário daquela família, assim como de tantas outras no contexto social, é proveniente desse tipo de estruturação, modo utilitário pelo qual a nossa sociedade e aquela sociedade que é tratada no filme se molda, tendo em vista que a riqueza de uns é justamente o motivo pelo qual se exerce a miséria de outros, né? Como podemos julgar ou interpretar, né, no filme Parasita, assim como aqui na história da metamorfose em Gregor Samsa, quem se constitui enquanto parasita de quem, né? Porque é muito interessante essa relação, porque o Gregor Samsa, a partir do momento pelo qual ele perde a sua conjectura utilitária para aquele sistema vigente, para aquela família enquanto provedor, ele se transforma no parasita, né? E o filme Parasita, ele trata justamente dessa questão que a família pobre, a partir do momento que ela começa a dar pequenos arroubos de golpes ali para poder minimamente ascender socialmente e ter poder de compra e poder de constituir minimamente aquilo que toda a sociedade deveria ter acesso, ela de certa forma está se comportando de uma maneira parasitária, né, de sugar algo de alguém que, entre aspas, pôde subsistir por si mesmo, que é uma alegação falsa, né? Aí vem aquela questão lá também de que se constituiu recentemente aqui, daquele camarada que se comportou como um racista com um motoboy, né? E o motoboy pergunta a ele: o que você tem? Você trabalhou ou foi seu pai que te deu, né? É muito interessante essa questão, porque necessariamente o conceito de uma suposta colocação social prioritária, ela sempre, dentro do contexto da lógica capitalista, ela sempre está ligada a uma falta para um conjunto de pessoas, para que um pequeno conjunto de pessoas possa, de certa maneira, acumular riqueza, né? E aqui se dá esse aspecto, né, pelo qual nos coloca em questionamento esse aspecto parasitário, essa constituição parasitária que é proveniente do próprio capitalismo, né? E no final das contas, dessa análise, é colocado em questão a desumanização a partir do momento pelo qual, isso voltando para a história do Kafka aqui e a metamorfose, a desumanização a partir do momento pelo qual esse indivíduo não tem mais a possibilidade de se prover enquanto constituição econômica para a sociedade e para seus próximos, ou seja, ele se animaliza a partir do momento pelo qual ele deixa de ter utilidade para essa sociedade que se constitui a partir desse modo, né? E também é abordado você podendo fazer uma relação, como o Lucas fez lá no vídeo dele, uma relação dessa interpretação a partir do entendimento da pandemia, né? Porque a partir do momento que você adota um discurso economicista perante uma situação que deveria ser de saúde pública e deveria ser priorizada enquanto aspecto a ser resolvido primordialmente, o discurso que foi adotado foi o seguinte: prioridade é a economia, né? Como podemos sustentar esse país se a economia fechar? A economia tem que continuar rodando, não podemos parar a economia. Ou seja, o sujeito, mesmo a sociedade ou o sujeito, de um modo mais genérico, né? Mesmo correndo inúmeros riscos reais e vigentes e diários de ser acometido por essa doença, o coronavírus, de ser acometido inclusive por ser ceifado da sua própria vida, ele não pode deixar de
ser um provedor enquanto essa noção de utilidade capitalista, né? Ou seja, o capitalismo não pode parar, a economia não pode parar. Ou seja, você mesmo acometido pela noção da morte, né? Diante do aspecto social, você não pode deixar de ser útil. Porque a partir do momento que você deixa de ser útil, você não pode mais ser constituído como sujeito nessa sociedade. Ou seja, mesmo estando sujeito à morte, mesmo estando sujeito a se prejudicar socialmente e também consequentemente economicamente, essa sociedade ela não pensa primordialmente nas consequências do ato, mas pensa em si no imediatismo ligado a essa noção de utilitarismo que pode legitimar essa sociedade e esses indivíduos enquanto sociedade pelo aspecto utilitário, primordialmente diante dessa noção, dessa relação parasitária, né? E a partir disso vale qualquer coisa, vale negar que a gravidade da doença, vale negar que ela ainda se encontra vigente. Estamos no dia 16 de setembro. Ontem morreram 1.090 pessoas, ou mais de 1.100 segundo alguns outros veículos. Mas tudo isso é ignorado, né? As pessoas preferem continuar internalizando e agindo diante desse aspecto utilitário, porque faz elas estarem integradas, faz elas serem mais gente do que estarem priorizando as próprias vidas, né? Se lançar a mão dessa possibilidade, desse tipo de ideologia parasitária capitalista, a partir do momento pelo qual você se integra a esse tipo de discurso, faz você deixar de ser um animal abjeto parasitário, né? Como o Gregor Samsa foi colocado, porque a partir do momento pelo qual você deixa de ter essa utilidade, você não serve mais para nada, você é uma coisa qualquer, né? Uma coisa dependente que deve ser carregada para um lado e para o outro. Então mais vale se arriscar, mais vale colocar essa sociedade em uma possibilidade de um colapso total, que é o que está acontecendo, né? Do que você correr o risco de ser alguém que vai ser colocado naquele local do monstro, né? do abjeto, do dependente, de alguém que deve ser cuidado, né? Porque você não tem o direito de deixar de ser útil, né? E aí a conclusão, já trazendo aqui novamente o filme Parasita, a conclusão que é inconclusiva na verdade, é que quando se chega diante daquela concepção, daquela relação entre aquelas famílias, né? E você julgar a família pobre como uma família golpista e aproveitadora. E posteriormente, quando você tem a possibilidade de você julgar a família pobre como uma família golpista e aproveitadora. E posteriormente, quando você tem a possibilidade de entender que a família que tinha determinadas prioridades só as possuía devido a aspectos de exclusão social e negação de acesso mínimo a status de bem-estar social para tantas outras famílias naquele contexto social, e por isso pode prover de determinados privilégios, né? Você surge o questionamento, né, de quem realmente se conjumina como parasita de quem, né? Será que nosso modo de pensar já não é parasitário? Não justificando o comportamento da família mais pobre lá do filme Parasita, porque esse tipo de pensamento de poder, de certa maneira, se prover a partir de pequenos golpes, a partir de pequenos comportamentos golpistas, ele também é proveniente do modo de pensar utilitário que só pode se prover a partir dessas constituições, né, e poder se integrar nesse meio capitalista, mas que também é proveniente dessa exclusão. Ou seja, estamos constituídos a partir de um modo de pensar, um modo de encarar a sociedade que é nocivo a nós mesmos. Estamos nos tornando prejudiciais a nós mesmos, estamos nos tornando parasitas de nós mesmos. Estamos nos colocando em um local
que não dá para ser ocupado o tempo inteiro, né? Porque essa, a vida capitalista, a vida que se constitui a partir dessa noção capitalista, ela não é duradoura, né? No sentido de você sempre se constituir enquanto alguém que está no topo, apesar de alguns terem esse privilégio porque nasceram com a possibilidade de estar integrados em determinados grupos que sempre se colocaram como predominantes no aspecto social, né? E dentro disso pode surgir várias questões, né, como a discussão da possibilidade de luta de classes, como isso se constitui atualmente ainda na nossa sociedade, né? Apesar de alguns supostos antimarxistas que não entendem nem o que é marxismo, sempre dizerem que essa constituição dessa noção de abarcar a concepção de luta de classes ser uma balela, mas isso não se constitui de maneira fixa, né? É transitória, como diz o materialismo histórico, né? É a realidade que expressa a possibilidade de interpretação acerca dela, e não interpretações primeiras que vamos tentar enquadrar a realidade, né? É a expressividade e a complexidade do aparecimento da realidade, né? Então é um pouco complicado viver nessa sociedade que não é um pouco complicado, é extremamente complicado na verdade, que prioriza esses aspectos utilitários como pujança ou como constituição prioritária de valor, né? Primeiro você tem que ser útil para poder ser alguém de valor. O útil dentro dessa concepção, dessa lógica capitalista, que se torna muito mais excludente, muito mais cruel, né? E aí vem as pessoas falar de setembro amarelo, empresas vêm falar de setembro amarelo, né? Prevenção ao suicídio, enquanto boa parte dos brasileiros que são acometidos por esse tipo de lógica utilitária têm seus estados psicológicos esmigalhados, né? Por se sentirem insetos, assim como Gregor Samsa se constituiu a partir da história da metamorfose, né? Ou seja, se eu não sou útil, se eu não posso prover um determinado aspecto do capital para minha família ou para a sociedade, eu sou inútil a essa sociedade. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Então é um problema muito mais estrutural, muito mais fundo do que parece ser, né? Do que um simples vazio existencial. É uma constituição da sociedade que se coloca diante desse prisma. E a gente tem muita coisa a refletir sobre isso, né? Era só esse comentário que eu gostaria de fazer, essa abordagem aqui.